Paz, meus queridos. Bom dia. Vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra que nos faz crescer, a palavra que nos liberta, a palavra que nos capacita dia após dia. Hoje eu quero ler com vocês em Lucas 5, do 33 ao 35. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo que é Jesus. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Vamos falar um pouquinho do jejum bíblico. O jejum bíblico, ele fazia parte da rotina da vida do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas o que é o jejum? É um voto de abstinência de alimentos por um certo tempo com a finalidade de consagrar-se. Durante esse período de jejum, a pessoa demonstra que o seu propósito é mais importante do que o alimento vital para a sua sobrevivência. John Wesley jejuava 2 vezes por semana até a hora do chá. E ele estimulou todos os seus seguidores a fazerem o mesmo, dizendo que o homem que nunca jejua está tão distante do céu quanto aquele que nunca ora. No jejum, mortificamos nossa carne. E ao mortificar a carne, negando prazeres, sustento, o nosso espírito é fortalecido. Como Jesus nos orientou que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O principal propósito do jejum é buscar a Deus. O principal aspecto que norteia essa prática do jejum deve ser exatamente isso: buscar a Deus. Nosso coração deve estar centrado na sua vontade, como diz em Zacarias 7,5, quando Deus pergunta ao povo: será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Como jejuar? Estou fazendo o meu jejum da maneira certa? Essas perguntas frequentemente invadem o meio cristão, invadem a nossa mente e é um tema que muitas vezes nos deixa em dúvida. O que é o jejum? Num conceito geral, jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido ou por um propósito específico. O jejum foi aplicado praticamente em todas as épocas, nações, culturas, religiões, com os mais diferentes objetivos, sendo alguns espirituais, outros até mesmo medicinais, visto que essa prática traz também inúmeros benefícios para a saúde, pois produz uma desintoxicação total no corpo. Mas o nosso foco aqui será falar de jejum bíblico. Há muito tempo que o Senhor tem deixado claro que a mera religiosidade não o agrada. Privar seu corpo de alimentos, bebidas ou qualquer outra coisa, mas continuar com atitudes carnais e pecaminosas é um tipo de consagração ineficiente. O meu modo de pensar e agir precisa mudar radicalmente. O Senhor nos ensina claramente qual é o jejum que agrada em Isaías 58, 6 e 7. Porventura, não é esse o jejum que escolhi,
que soltes as ligaduras de impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Não é só rituais religiosos, é atitudes concretas que o Senhor quer da nossa parte. Então, por que jejuar? O jejum é muito importante para que eu e você possamos anular nossa carne e nos aproximar mais de Deus, ouvir sua voz e saber o que Ele quer exatamente de nós. Quando estamos em jejum, nós reconhecemos nossas fraquezas e nós buscamos força espiritual. Buscamos forças em Deus. A grande conquista no jejum é um estado de completa dependência de Deus. Através do jejum, nós recebemos poder espiritual para vencer o pecado, para suportar o mundo, para expulsar demônios, vencendo todas as fortalezas do inimigo, as astutas ciladas do inimigo contra as nossas vidas, contra os nossos casamentos, contra o ministério, contra a nossa saúde. A santificação deve ser buscada em jejum, em oração constantes. É necessário que nós tenhamos isso como uma prática constante. Também é possível jejuar por tantos outros motivos específicos, como, por exemplo, a salvação de alguém, a cura de uma enfermidade, como fez também Esther intercedendo pelo livramento de todo o seu povo. Você tem muitos motivos para jejuar, principalmente se você quer se consagrar a Deus e chegar bem mais perto de Deus. E o jejum que agrada a Deus foi esse que nós lemos agora em Isaías 58. É não abster-se apenas da comida, mas também do pecado e de toda forma de mal. É praticar o bem a todos os que estão ao meu redor, pois praticar o bem é a melhor forma de nos alimentarmos espiritualmente, assim como Jesus fez. Jesus jejuou no deserto por 40 dias e noites, se preparando para o início do seu ministério, e ensinou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Há várias maneiras de jejuar: por tempo, propósitos, abstinência de alimentos diferentes, como Daniel, que se absteve apenas do manjar do rei. Nós podemos ler em Daniel 1:8. Mas continuou se alimentando com água e legumes. Mas em outro momento, ele jejuou completamente por 21 dias. Meus amados, depende do propósito de jejum que você tem. Deus não quer sacrifício, e sim obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar, nos diz em 1 Samuel 15. O que importa mesmo no jejum é a qualidade da nossa consagração. Não é fazer para mostrar aos outros, é mostrar para Deus. E neste momento é indispensável nossa dedicação e concentração total durante o jejum. Desde que o jejum seja feito na meditação da palavra de Deus, na oração, na adoração, não importa o tempo de duração. É possível encontrar um propósito secundário dentro de um primeiro. Nós podemos ver que podem haver jejuns feitos com um propósito que vai além de buscar a Deus, e isso nós podemos ver
em Números 6, que era consagração. O povo afastar-se de um pecado, afastar-se de todo o mal, de toda imagem mal. Nós podemos também ver em 1 Samuel 7 o arrependimento, afastar-se, deixando para trás todos os pecados já cometidos outrora. Podemos ver por aflições em 2 Crônicas 20 o reconhecimento da insuficiência humana, uma clara expressão da fé e confiança em Deus, quando o rei se coloca em jejum porque o inimigo vem a atacá-lo. O mesmo modo acontece conosco. Também podemos ver Esther, quando ela busca proteção em Deus e levanta um clamor por proteção em uma situação que está fora do nosso controle e coloca todos a jejuar. Podemos ver em Salmos também, no Salmo 35, em situações de enfermidade podemos jejuar. Ali nós vemos Davi mencionou jejuar e orar por outros que estavam enfermos. Em Joel 2,15 nós podemos ver um jejum que serve de intercessão. Um jejum e oração nos quais não clamamos por nossas necessidades, mas sim intercedemos pelas necessidades de outras pessoas. Podemos também estar numa situação de jejum quando nós enfrentamos situações de batalha espiritual, como nós podemos ver em Efésios 6, onde o jejum nos ajuda a discernir de um modo intenso e profundo a autoridade que recebemos de Deus, bem como nos auxilia a ter sensibilidade e sabedoria para usar essa autoridade nos momentos de batalha espiritual, nos momentos em que enfrentamos o nosso inimigo, usando o nome do Senhor. E também, assim como Jesus, jejuar para preparar-se para o ministério. Nós podemos ver em Lucas 4 que ali há o reconhecimento da nossa insuficiência e total dependência de Deus. Essa recorrência revela que o jejum era um princípio praticado em ordenações e envios de ministérios. Precisamos estar preparados para não fazer de maneira desleixada a obra que o Senhor concedeu em nossas mãos. E também em Atos 13, nós podemos ver que o jejum é um ato de adorar a Deus, uma busca por mais intimidade, uma busca por mais comunhão, uma proximidade por meio da adoração, não apenas para alcançar algo de Deus, mas também para oferecer algo de nós a Ele, nosso louvor, nossa adoração, nosso momento único e específico com Ele. O jejum não deve ser aplicado apenas quando nós almejamos ou precisamos de alguma coisa, não. Nós devemos crescer nessa prática e aprender a jejuar, não somente em horas de aflição, de doença, de obstáculos, de fortes tempestades, mas simplesmente porque queremos mais de Deus. Queremos estar mais perto do nosso amado Deus. E como nós vamos jejuar? Nós podemos ver em Mateus 6, de acordo com as palavras de Jesus, o momento do jejum deve ser de alegria, ou seja, um tempo de prazer na presença de Deus. O jejum não pode ser feito para mostrar aos outros, e sim, exclusivamente para Deus. Portanto, se não houver necessidade, não é preciso sair contando para todos os outros que nós estamos em jejum. Algumas dicas para você fazer seu jejum. Tenha um propósito específico ou um motivo para o seu jejum. E isso você faz entre você
e Deus. Planeje o seu tempo que vai jejuar e a forma que vai fazer e daquilo que você vai se abstiver. Inicie o seu jejum orando, pedindo perdão, pedindo forças, pedindo intimidade com o Senhor. Leia a Bíblia, leia, medite, estude a palavra do Senhor e louve ao Senhor. Concentre-se o máximo que for possível, refletindo, cantando, orando, lendo, meditando. E ao terminar o seu jejum, ore, entregando o seu propósito nas mãos de Deus. Faça o jejum como puder, só não deixe de se consagrar a Deus, que é o mais importante. Você precisa jejuar. Eu preciso jejuar. Nós precisamos jejuar. O jejum não muda Deus, o jejum muda nós. O jejum deve ser feito para Deus, para louvá-lo, para engrandecê-lo, não para que nós nos exaltemos de que tenhamos feito jejum. O propósito, depois de feito, deve ser cumprido, porque a palavra diz em Eclesiastes: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de tolos e de votos tolos. Cumpre o voto que fazes. Não espere, meu querido, minha querida, precisar de um socorro para jejuar em consagração. O jejum deve ser parte da rotina de todo cristão que deseja se dedicar mais a Deus, ter mais intimidade com Deus, acessar o novo de Deus, acessar aquilo que lá no trono de Deus já é realidade. Você tem o hábito de jejuar? Então, faça um propósito de consagração em jejum a Deus e venha nos testemunhar o quão maravilhoso tem sido. O jejum bíblico, ele traz também abstinência de outras coisas desejáveis. Daniel, por exemplo, abriu mão de alimentos saborosos e não usou fragrância perfumada por 3 semanas. Podemos abrir mão de alguns tipos de alimentos, doces, chocolates, fazer jejum de outras coisas, de redes sociais nas quais as pessoas estão escravizadas. Qual é o propósito do jejum bíblico, então? O jejum não muda a Deus, ele muda você, ele muda eu. O jejum não deixará Deus mais bonzinho ou misericordioso com você, não. Na verdade, o jejum está diretamente relacionado a nós. Isso é a nossa necessidade de romper as barreiras e limitações da nossa carne. Romper a nossa pequena fé e irmos mais além em intimidade com o Senhor, irmos num relacionamento mais profundo com Deus e acessar as maravilhas que o Senhor tem para nos declarar. O jejum mortifica a nossa carne e deixa o nosso espírito atento. Sendo assim, o seu propósito primeiro é a mortificação da nossa carne para que o espírito se fortaleça. Talvez muitos ainda tenham a visão de que o jejum é como uma mágica e por si só vai resolver o que precisa. Mas na verdade não é dessa forma que funciona. Quando jejuamos não devemos crer no jejum, mas sim crer em Deus, pois é Ele quem faz, é Ele que tem todo o poder e autoridade. Quando jejuamos, a resposta da oração flui melhor, porque estamos liberando nosso espírito na batalha contra a nossa carne. Portanto, ao jejuar, removemos entulhos das nossas carnes, empecilhos
contra a nossa fé, liberando espaço para que a nossa fé possa se expressar. Aleluia! Apesar de ser a mortificação da carne o propósito central do jejum, nós vemos na Bíblia outros motivos para acontecer, como já mencionei alguns: consagração, arrependimento de pecados, luto, aflições, busca por proteção em situações extremas de enfermidades, por intercessão pelo nosso próximo, entre tantos outros propósitos que você possa ter em seu coração. A palavra nos diz que não é determinado um tempo certo para o jejum. Dessa forma, cada um é livre para escolher quanto tempo irá durar ou quando vai fazer. O seu propósito é com Deus. Nós vemos tantos exemplos de jejuns e durações diferentes nas Escrituras. Nós podemos ver um dia o jejum, dia da expiação. 3 dias o jejum de Esther e de Paulo, também em Atos. 7 dias jejum pelo luto da morte do rei. 14 dias jejum involuntário de Paulo e daqueles que estavam com ele no navio. 21 dias o jejum de Daniel em favor de Jerusalém. 40 dias o jejum do nosso Senhor Jesus lá no deserto. A palavra nos diz, em Mateus 6, do 16 ao 18, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que te vê no secreto. E seu Pai que te vê no secreto o recompensará. Aleluia! O jejum é entre o papai e nós. Nós vemos que ali Jesus condena o exibicionismo dos hipócritas fariseus que perante os homens queriam atestar a sua espiritualidade. Ele não proibiu de se comentar do jejum, senão a própria Bíblia estaria violando isto ao contar do jejum que Jesus fez. Nós devemos sim dar exemplos, falar da importância do jejum, mas nunca falar do jejum para nos vangloriar, para nos mostrar mais espirituais do que os outros. Meus queridos, quero encerrar essa meditação desafiando você a jejuar por sua família, por sua igreja, para ter mais comunhão com o Senhor, para se consagrar e santificar mais. Você descobrirá o quão profundo pode ser o seu relacionamento com Deus, pois afinal é negando os desejos da sua carne, da nossa carne, que nós somos fortalecidos na fé. Que o Senhor seja com você e te guie nessa prática de jejuar, se consagrar e de se aproximar de Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus.